No ar. Debate Transamérica. Debate Transamérica. Os fatos, as polêmicas e o que é destaque da microrregião Alto Rio Pardo. Debate Transamérica. Notícias, entrevistas e informação no seu rádio. Boa noite, ouvintes. Está no ar Debate Transamérica, ao vivo de Itaiobeiras para todas as cidades do Alto Rio Pardo. Debate Transamérica. Hoje é quarta-feira, 31 de agosto de 2016. Estamos chegando para continuarmos com a nossa rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Salinas. Ontem nós recebemos o candidato Zé Prates, do PHS, e hoje vamos receber o candidato Quinca Dias, do PT, que é candidato à reeleição. O Debate Transamérica faz a sua segunda entrevista na rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Salinas. A Transamérica abre esse espaço para que os pretendentes do cargo de prefeito de Salinas possam apresentar os seus planos e projetos para o município. Abrimos esse espaço porque acreditamos que os esclarecimentos dos candidatos são essenciais para o eleitor avaliar com clareza as propostas e as prioridades. Além disso, a comunicação aprimora o sistema democrático. Em Salinas, neste momento, faz 33 graus. A máxima na cidade foi de 35 e a mínima será de 21 graus. Pessoal, conforme o convite feito aos 4 candidatos salinenses, o tempo de entrevista é de 60 minutos, divididos em 2 blocos de 30 minutos, sendo retirados 4 minutos para o intervalo comercial. Já se encontra aqui no estúdio da Transamérica o candidato Quinca Dias. Boa noite, candidato, e seja bem-vindo à Transamérica mais uma vez. Boa noite, Alex. Boa noite, ouvintes da Transamérica. Com muito prazer que estamos aqui para trazer as nossas propostas aos ouvintes. Prefeito, este seu primeiro mandato foi de extrema dificuldade, pois enfrentou algumas polêmicas na cidade, teve também a queda dos repasses e ainda uma grave crise financeira e política que assolam o Brasil. Mesmo assim, você tenta se reeleger. Eu gostaria de saber por que você quer um segundo mandato. Nós, Alex, temos conhecimento, eu digo nós, a nossa equipe, Salinas é uma cidade que tem tradição, e quando se fala em reeleição, se fala em continuidade de projetos. Você diz dificuldades em Salinas. Não tivemos nenhuma dificuldade, talvez a oposição que se sentiu perturbada com o nosso trabalho. Uma cidade que sai de um orçamento realizado em 2012 de 52 milhões, e chega em 2015 com orçamento realizado de 60 milhões e 261 mil, e já se encontra em 2016 realizar 38 milhões, não podemos falar que tivemos dificuldades. As dificuldades existiram devido à situação que nós encontramos na cidade, a prefeitura. Então, diante de tudo isso, nós trabalhamos com os pés no chão, buscando realizar o sonho e o desejo da população, não só de Salinas, por Salinas ser a cidade polo, nós trabalhamos para também atender as cidades vizinhas, tanto na segurança pública, tanto na educação, quanto na saúde. E tivemos muitos êxitos diante de tantas dificuldades. Então, não houve nenhuma dificuldade em trabalho, certo? Então, todos os trabalhos... Prefeito, mas essa crise política, muita gente reclamando de falta de dinheiro, isso não te atrapalhou em nada? A crise política que existiu foi a nível nacional. Nós não tivemos crise política a nível municipal, nem tampouco estadual. Nós trabalhamos com os pés no chão, nós tivemos apoio do governo do estado, nós somos da base do governo do estado, nós somos da base do governo federal. Então, os projetos que nós tínhamos, todos eles foram aprovados e estão sendo executados.
É claro que o fundo de participação do município, ele caiu em geral, em todos os municípios. Então nós buscamos algumas alternativas e você sai de crise com criatividade. Foi o que o nosso governo teve, criatividade. E diante disso, buscamos superar todas as dificuldades. Então faltou, às vezes, um pouco de recurso próprio, de fundo de participação, mas buscamos os projetos, logo que assumimos, criamos um grupo de projetos, e eu tenho plena convicção que não teve uma cidade aqui no norte de Minas que teve tantas obras, tantas realizações quanto Salinas. São 18h06, estamos entrevistando hoje Quinca Dias, candidato à reeleição em Salinas. Quinca, tem algum erro que você cometeu no primeiro mandato e que você gostaria de não repetir numa eventual reeleição? Alex, eu acho que o erro ele é humano, né? Eu acho que o pior erro que tem quando se trata da questão pública é o erro que você faz em relação ao erário público. Esse eu não cometi, graças a Deus. A gente sempre valorizou e respeitou cada centavo que entrou na Prefeitura Municipal de Salinas. E cada centavo que entrou, transformamos ele em qualidade de vida para o cidadão salinense. E diante disso, não vejo nada que eu faria diferente. Todos os nossos projetos são voltados pela melhoria e pela qualidade de vida das pessoas. Mesmo aqueles que eu fiz e hoje, às vezes, alguns cidadãos não reconhecem, eu faria da mesma forma que eu fiz com as das melhores intenções. Então não existe algo que a gente fez de forma equivocada, de forma maldosa. Então não temos nada que... É pura e simplesmente uma continuidade de trabalhar, de continuar trabalhando, realizando o sonho da população salinense. Ao fazer uma análise de sua administração, percebe-se que o setor de saúde é o que mais recebe reclamações da população. Não só em Salinas, mas parece que o setor de saúde é o gargalo no país inteiro. Neste setor, existiam algumas expectativas, pois você chegou a prometer médicos e especialistas na campanha de 2012. E isso ficou assim muito claro na memória do eleitor. Inclusive, você fazia muitas críticas pelo fato dos salinenses terem que deslocar a Taiobeiras em busca de tratamentos. Diante desse cenário que eu acabei de falar, a pergunta é: por que você não conseguiu fazer o prometido na saúde? Ou se conseguiu? Alex, o cenário de saúde nacional, ele é precário. Hoje o SUS paga R$10 por uma consulta, enquanto o município paga no mínimo R$70, R$80. Mas com todas as dificuldades, eu desafio qualquer município hoje que ofereça a saúde pública que o município de Salinas oferece. Digo isso porque nós somos, por lei, obrigados a investir 15%. Hoje nós chegamos a investir 29% na saúde. Nós assumimos onde existia pura e simplesmente 6 PSFs. Numa cidade de 40 mil habitantes, Salinas tinha só 6 PSFs, 6 unidades básicas de saúde cadastradas. Hoje nós temos 14. Se falaram na questão de farmácia básica, nos pós-saúde. Hoje, nós não podemos manter uma farmácia no posto de saúde sem ter um enfermeiro. Um farmacêutico, perdão, certo? É claro que o enfermeiro, ele é o chefe do PSF, me perdoa. Então, para manter uma farmácia básica em todos os postos de saúde, nós teríamos que ter 13 farmacêuticos. Humanamente impossível, onde a economia, os custos que hoje a receita que é recebida para manter um posto de saúde, um PSF, ela não condiz com a realidade. Então, nós criamos uma farmácia básica que atende a população até por indicação do próprio Estado, Secretaria de Estado de Saúde. E a gente mantém com muito zelo, com muito cuidado. Às vezes, pessoas que não fizeram no passado se vê no direito de hoje tentar denegrir, falar que está ruim, vender a ideia que acabou, não. Hoje eu tenho orgulho de ir semanalmente no Hospital Municipal, entrar leito por leito, perguntar aos pacientes como está o atendimento deles
para que a gente tenha a certeza que os nossos pacientes estão bem cuidados. É claro que ainda temos algumas dificuldades nas questões de especialidades. Construímos a UPA, em breve ela estará funcionando e com certeza iremos buscar atender essas necessidades que ainda existem. Mas nada nos furtou do direito de atender e de cuidar da população, não só salinense, que hoje a gente recebe pacientes do Brasil todo. Todos acidentados da BR-251 vai para o hospital municipal. Às vezes é normal a gente receber ligações de outros estados, ligando lá no hospital e agradecendo o atendimento que teve lá. Ô, prefeito, só para abrir um parênteses, você falou dos PSFs. A Maria Rita, do bairro Progresso, faz uma pergunta justamente sobre os PSFs. Por que faltam médicos nos PSFs? A questão do médico, Alex, ela é muito complexa. O funcionário, o profissional médico, às vezes ele está aqui trabalhando, recebendo um salário de 10 mil reais, que é o que paga o PSF de Salinas. O médico do PSF ele ganha 10 mil reais. Podendo assim ainda fazer mais um salário extra, fazendo os plantões noturnos ou de finais de semana no hospital municipal. Mas surge uma proposta diferente de outro município, né? Ou talvez ele está buscando, né, fazer uma especialização, ele abandona o emprego de um dia para o outro. E você sabe que é um profissional que a gente não encontra toda hora no mercado de trabalho, haja visto que o Brasil trouxe diversos profissionais de Cuba. Então, às vezes ficam um mês, ficam 15 dias, 10 dias. Muitos também não querem ir para o interior, né? Muitos não querem vir para o interior. Então, essa que é a dificuldade que a gente tem ainda de mantê-los, né? Estamos agora, talvez, buscando uma forma que é segurar mais o médico, que é abrir um concurso, que eu creio que vai ser uma grande força, né? Que é dar a ele o direito dele ter uma garantia do emprego, né? A partir do momento que ele for concursado, ele tem garantia do emprego. Então nós vamos fazer concurso agora para os médicos, né, em outubro, e eu tenho a esperança que a gente possa ter esses médicos já, e a certeza, né, como é o médico da família, o médico do PSF, ele sendo efetivo da Prefeitura Municipal, naturalmente ele vai ficar ali por 5, 10, 15, 20 anos e com certeza iremos oferecer uma saúde cada vez melhor. São 18 horas e 13 minutos, estamos entrevistando Quinca Dias, prefeito de Salinas, que pretende a reeleição pelo PT. Ainda no setor de saúde, prefeito, o ouvinte Márcio Nogueira diz que no início do seu mandato foi noticiado que você teria angariado recursos para a instalação do CTI no Hospital Municipal. E agora, passados 3 anos, segundo ele, o CTI não se encontra instalado. Aí ele faz a pergunta: existe projeto real para o CTI funcionar em Salinas? Vou dizer para nosso amigo Márcio, a questão regional, que nós trabalhamos numa micro-região, que ela está dividida entre Salinas e Itaiobeiras. Nos anos de 2005, 2006, até 2012, as conquistas que vieram em termos de saúde, né? Quero deixar bem claro para o cidadão salinense, nessa época foram onde que Salinas teve as grandes percas em saúde. UTI, ortopedia, Centro Viva Vida, todos esses órgãos de saúde vieram para Itaiobeiras, onde Salinas e Itaiobeiras dividem, assim como a hemodiálise é feita em Salinas, né? Então existem determinações pelo Ministério da Saúde de quantidade de leitos nessas micro-regiões, né? Então, nós temos os leitos aqui em Itaiobeiras, né, de UTI, onde também temos aqui, que não está em funcionamento, que está aqui em Itaiobeiras também, os leitos de UTI neonatal, né, para crianças, que também não está em funcionamento por falta de recursos. Eu sei disso, que às vezes o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde não tem como mantê-los. Construiu e não equipou ainda. Isso. Então, diante dessa situação, eu não poderia assumir o risco de colocar os leitos lá em Salinas e mantê-los com recurso próprio. Então essa que é a dificuldade. Primeiramente, nós estamos estruturando nosso hospital, estamos agora já com a UPA construída, recebemos uma parte do equipamento, estamos prestes a receber o restante para equiparmos a UPA, mas primeiramente
temos que pôr para funcionar e, acima de tudo, estruturar nosso hospital para sonharmos. Será um grande sonho, e é um grande sonho, transformar nosso hospital numa fundação, para que nós possamos ampliá-lo e, de vez, podemos atender os convênios, podemos atender os particulares e dar um atendimento ainda melhor aos pacientes do SUS, que aí iremos ter um recurso extra para podermos, assim, dar sustentação ao hospital. Então, vi também dizer, nosso adversário dizer de alguns centros de especialidades médicas que nós perdemos, mas perdeu, não existe. Onde que tem na microrregião? Perdeu para Taiobeiras, não existe em Taiobeiras ainda centro de especialidades. Assim como no governo ainda do governo passado, um centro de especialidades que foi divulgado para a nossa região, um para Salinas, um para Taiobeiras, também até hoje não é a realidade. Nós sabemos da crise do país, sabemos da crise que o Estado está passando, principalmente no setor de saúde. Então nós temos tratado a saúde com muito zelo, com muito carinho, e estamos fazendo o dever de casa, esperando dias melhores para podermos assim avançar na saúde pública, não só de Salinas, mas toda a região. 18h17, entrevista com o prefeito Quica de Salinas. Prefeito, ainda no setor de saúde, nós temos algumas perguntas aqui de Keila, ela não falou o bairro, Gilson, bairro Raquel e Ronas de Matrona. Teremos o maior prazer em responder. Eles perguntam o seguinte, prefeito, eles falam que você inaugurou um mamógrafo e ainda não foi realizado nenhum exame, mesmo com grande demanda na cidade. Aí, resumindo aqui o que os três estão querendo saber, uma fala que tem uma mãe doente que precisa do exame, a outra fala que ela mesma precisa. Eles querem saber, resumindo, o que aconteceu com o mamógrafo que foi inaugurado e não está funcionando. Nós inauguramos o mamógrafo, nós tínhamos uma demanda de mais de 3.500 pacientes aguardando o exame de mamografia. Isso. Nós tínhamos também a espera daquele caminhão que vem do Estado, doação do Estado, para fazermos esses exames. Então, nós preferimos fazer uso desse caminhão que veio e ficou lá 3 meses em Salinas. Então, até admiro e vejo que talvez seja uma falha do nosso PSF, não vou falar que foi falha do PSF, mas esse caminhão ficou lá por 3 meses, fizemos mais de 3.000 exames. E até admiro ter ficado pacientes ainda sem fazer o exame, mas deixo claro que o mamógrafo está lá, está em pleno funcionamento, para que nós possamos atender a demanda da nossa população. Então, aquela situação que existia de uma demanda reprimida, foram todos atendidos. Por quê? Porque é bem mais barato para o município a gente fazer por conta do Estado do que usar o recurso do Estado para fazer esses exames, é claro, certo? E altamente exames de alta qualidade, feito por aquele caminhão que fica lá instalado na praça, ficou lá 3 meses e atendeu toda a nossa população. E eu até agradeço o Estado, a Secretaria de Estado, que nos ofertou e, graças a Deus, atendeu toda essa demanda. 18h19, a gente falou muito de saúde, agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar agora de financeiro. Muito se fala de dívidas no setor da saúde e eu gostaria de saber de você se realmente existem essas dívidas ou são especulações da oposição. Alex, eu creio que se algum município falar hoje que ele não tem dívida, acho que os prefeitos podem estar equivocados, né? A dívida existe, mas dentro de uma limitação que dá as condições do prefeito trabalhar. Qual seria o valor? Certo? Para me te falar valores aqui hoje, eu não trouxe dados, certo? Mas a dívida do município, exceto saúde, ela gira em torno de 200 mil, 200 e poucos mil do município, certo? Fora a saúde. Saúde tem uma dívida um pouco maior, porque também, tanto o Estado quanto a União, também tem dívida com o município com os repasses que não estão em dias. Mas nada disso, nós não cortamos com toda a crise, com toda a dificuldade, pelo contrário, nós não cortamos nenhum atendimento do hospital, não cortamos nenhum serviço, pelo contrário, aumentamos, certo? Hoje, nós ofertamos vários serviços
que outros municípios não oferecem. Hoje nós temos lá um CAPS infantil, que nós temos mais de 400 pacientes, né, que são atendidos lá nós temos esse atendimento desde 2014, que presta um excelente serviço. Nós temos todos os serviços que já eram prestados lá à população. Temos um laboratório que funciona lá dentro do próprio hospital. Dificuldades existem, mas não estamos aqui também para vender milagre. E nem enganação, não precisamos vir às redes de comunicações enganar. Às vezes pessoas ficam lá 8 anos lá dentro da Prefeitura Municipal de Salinas. Não teve competência de reformar uma maternidade, de uma sala vermelha, né? E hoje faz críticas. Como que mudou tanto assim, só porque ficou de fora, agora quer voltar falando que vai revolucionar a saúde? Não, o cidadão salinense sabe hoje do nosso compromisso com a saúde e sabe o quanto nós oferecemos, e quero aqui em público agradecer a todos os servidores que trabalham na Prefeitura, na área de saúde pública, que são verdadeiros heróis e que fazem um serviço de excelência. E quero ainda estender a minha fala, né, porque se você pegar no contexto de Brasil, eu ainda estendi mais, ainda usando o que a lei me permite, ainda mandei para a Câmara uma lei dando estabilidade aos agentes de saúde e de endemias do município de Salinas, onde poucos municípios deram aos agentes de saúde essa estabilidade de trabalho, onde que foi através do projeto de lei, e que dão a eles essa segurança, que dão a eles estabilidade no trabalho. Naturalmente, irão fazer um trabalho com mais eficiência, com mais apego, que ficou aquela situação constrangedora logo que eu assumi, você esteve presente lá, né? E sabe o quanto foi difícil contornar toda a situação, porque eles eram de um processo seletivo que venceu, já tinha mais de 8 anos e nada foi feito. Então, na nossa gestão, a gente deu estabilidade a eles dentro de uma abertura que a lei nos permitiu. Ô Quinca, tem uma questão, ainda nessa questão do financeiro. Você falou que o financeiro não teria atrapalhado a sua administração e de que a crise foi mais no país e atingiu pouco Salinas. Mas eu gostaria de fazer um contraponto na sua fala, o seguinte: se você tem a dívida da saúde sob controle, pouco mais de 200 mil, como você falou, e essa crise não atingiu tanto em Salinas, como que você explica ter ido na AMANS, junto com outros 32 prefeitos, e defender um decreto conjunto de calamidade financeira? Talvez eu não defendi. Estávamos lá 30 e poucos prefeitos, onde a AMANS ela é composta de 86 municípios. E pela fala do presidente da AMANS, o que ficasse decidido lá, pela maioria, seria para todos. Mas muitos decidiram até parar o transporte escolar. O município de Salinas não parou o transporte escolar. Outros decidiram essa questão de calamidade pública. É claro, o Estado está devendo, a União está devendo os municípios. Os municípios têm que buscar alguma maneira de também pressionar o Estado, pressionar a União, porque não podemos, nós municípios, arcar com todas as responsabilidades, que parte delas, tipo transporte escolar, é do Estado. Então, tudo está sobrecarregando os municípios e os municípios têm que buscar alternativa e mecanismo. Mas não que eu fui lá declarar calamidade, senão eu teria declarado dentro do meu próprio município. Mônica e Laerte, eles fazem uma pergunta mais ou menos parecida. Eles querem saber se tem como você trabalhar no seu segundo mandato só com funcionários efetivos, para acabar com aquele negócio de funcionários contratados. A grande dificuldade que a gente tem hoje, eu creio que talvez Salinas seja uma cidade que tem o maior número de efetivos em relação a contratados. Não existe essa quantidade excessiva de contratados na Prefeitura Municipal. Existem alguns efetivos que hoje às vezes estão licenciados, existem muitos efetivos que no longo dos anos, dos 128 anos de emancipação política, muitas coisas acontecem dentro de uma prefeitura. Existem muitos efetivos com desvio de função. Na área de educação, onde que temos o maior número de servidores, às vezes a gente tem grandes dificuldades. Agora, quando nós assumimos, nós demos posse
a um concurso antigo que existia. Iremos agora em outubro promover mais um outro concurso para que nós possamos cada vez mais diminuir o número de contratados. É claro que é humanamente impossível trabalhar sem contratações, porque sempre tem uma licença, sempre tem um problema de saúde ou outro, tem alguns projetos, né, que vêm do governo, que às vezes é temporário, então não tem como você efetivar um profissional naquela área, sendo que aquele projeto pode acabar amanhã ou depois. Então há essas dificuldades, mas a gente tem buscado enxugar ao máximo a prefeitura. Temos alguns casos, como eu disse no passado, que existem só entre pensionistas. A prefeitura ainda tem um gasto mensal de mais de 120 mil com funcionários que aposentaram, mas recebem pela prefeitura, não recebem pelo INSS. Então é uma despesa muito grande. Às vezes está lá como funcionário ainda, está recebendo como funcionário, mas ele já está aposentado. Ok, são 18 horas e 27 minutos, ainda há tempo para a gente fazer uma última pergunta nesse bloco. E deixe-me só separar aqui. Vamos continuar no financeiro. A última pergunta é sobre essa questão financeira, de dinheiro e tal. Lucas, Leonardo e Júnior. Eles perguntam o seguinte: por que você não vetou o projeto do 13º salário dos vereadores e agentes políticos no ano de 2014? Numa explicação aqui, porque você poderia vetar ou aprovar o projeto, mas você preferiu se abster e expirou o prazo de 15 dias. O que aconteceu ali que você não vetou? Não, os projetos dos servidores, eles são dos vereadores, eles são aprovados pelos próprios vereadores. Não é um projeto que o prefeito manda lá para a Câmara para ser aprovado. Então, dificilmente. É tanto que agora mesmo a gente reuniu, pedimos que nosso orçamento caiu para 2017, pedimos eles também para diminuir o orçamento da Câmara para a Prefeitura, mas infelizmente eles aumentaram mais 5% para o próximo ano. Então, são questões que são bastante distintas, né? O legislativo do executivo. Então, são setores que não tem nada a ver. Se eu não sancionar uma lei aqui, ela volta lá para a Câmara, o presidente tem autonomia, né? Então isso não condiz ao prefeito tomar essa atitude. Ô Quincas, você tem mais 2 minutos no primeiro bloco. Que proposta você teria para os servidores públicos no seu segundo mandato? Servidores públicos, acho que nunca, se o servidor público pegar os últimos 20 anos de administrações passadas de Salinas, eles vão perceber que quem mais reajustou os salários dos servidores públicos foi eu. Nesses 4 anos de governo, teve servidores que tiveram até 40% de reajuste durante esses 4 anos. Em especial pedreiro, carpinteiro, pintor, motorista, certo? Técnico de enfermagem. Tiveram aumentos por quê? Porque no passado, na gestão passada, o salário deles foi achatando tanto que eles recebiam um salário mínimo e tinham alguns complementos com horas extras, algo até ilegal. Então nós fizemos essas reparações e respeitamos todos os aumentos que foram dados diante das inflações. Todas as correções nós fizemos, não só dos assalariados, mas também de todos os servidores da prefeitura. Então hoje eu creio que, se falar em salário de servidor público municipal, Salinas talvez seja a cidade que melhor paga o servidor público num todo, desde daqueles que fazem a limpeza até aqueles que fazem a parte de engenharia, fazem a parte de projetos e que também são servidores, mas todos eles eu creio que têm um salário bem diferenciado. Falo com total orgulho que na minha gestão, e qualquer servidor público da Prefeitura Municipal de Salinas pode fazer uma avaliação, que ele vai perceber que o prefeito que mais reajustou os salários deles fui eu. E vou continuar reajustando caso seja reeleito, porque sei que sem o apoio, sem a competência dos servidores da Prefeitura Municipal, jamais a minha administração teria o êxito que está tendo. Você está ouvindo Debate Transamérica. Informação, notícias, polêmicas e opiniões no seu rádio.
Estamos entrevistando o prefeito Quica Dias de Salinas, que é candidato à reeleição pelo PT. Dando continuidade, prefeito, tem muitos moradores aqui, eu nem vou citar o nome não, para a gente não perder tempo. Eles perguntam sobre a questão de calçamento de ruas. Alguns falam de falta de infraestrutura, outros falam que na rua dele tem esgoto a céu aberto, uns bairros aqui estão falando que não tem energia. Então, só para a gente condensar tudo isso, essas reclamações, eu gostaria de saber quais são as suas intenções para resolver esse problema de infraestrutura num eventual segundo mandato. Nós estamos lá com a obra de 5 milhões e 400, que é de rede de esgoto. Temos que concluir a rede de esgoto, para tirar o esgoto, a céu aberto que ainda existe. Existem bairros lá, como o bairro Santa Felicidade, que foi um das casas populares, foram construídos, fizeram as fossas, na gestão passada, e hoje os moradores sofrem. Fizemos os projetos, agora estamos canalizando todos esses esgotos, que ainda existe, e ainda ampliando a estação de tratamento, que é uma grande reivindicação da população, porque a Copasa coleta o esgoto, mas ainda solta a céu aberto. E dizer para os amigos e amigas que, com certeza, nós estruturamos a cidade em vários aspectos. Estamos calçando e asfaltando, estamos pavimentando várias e várias ruas lá. Já fizemos asfalto e calçamento em muitas ruas. E sei que muitos moradores reclamam, mas eu quero deixar claro para os moradores que, apesar de toda a crise do país, nós avançamos muito nessa questão. E eu gostaria de pedir aos moradores também que observem a qualidade das obras que estamos fazendo, principalmente pavimentação, que é um dos grandes dilemas que a minha administração tem, foi essa herança maldita que a gente teve de obras mal feitas, calçamentos mal feitos, que todo dia a gente tem que estar remendando, tapando. E falo até de forma orgulhosa, que eu busco me espelhar muito nele, que é seu Raimundo, que há 20 anos atrás ele foi prefeito e fez asfaltos em Salinas, no bairro Progresso, bairro na Vila Aparecida, estão lá intactos até hoje. Agora nós temos asfaltos que foram feitos há 5 anos atrás, 4, 5 anos atrás, já acabou tudo, certo? Mas a população pode ter na certeza. Primeiro que nós temos apoio do governo federal, nós temos apoio do governo estadual, nós temos um deputado atuante Salinas, vários deputados atuantes. Deputados, nós trabalhamos com eles há muitos anos. E com certeza, essa crise política que teve no país segurou muitos recursos que a gente tinha lá e temos aprovados, já licitados, que já era para ter concluído essas obras de pavimentação, que não tivemos como. Estamos fazendo vários asfaltamentos de ruas, calçamentos, mas com certeza, sendo reeleito, nossos olhos estarão voltados para podermos sim fazer mais e mais pavimentações de ruas, não só na cidade, mas também nas comunidades rurais, onde nós já fizemos, e vamos concluir com fé em Deus todas essas obras. Por quê? Porque nós temos um governo que vai continuar nos apoiando, como tem nos apoiado, e acima de tudo, nós temos a equipe competente de projetos, e bons projetos, naturalmente, vêm boas obras, obras qualificadas, que com certeza vai resolver de vez o problema de toda a nossa cidade. Ok. Uma pergunta de o Arley Moreira. Ele fala que durante o seu governo houve inúmeras denúncias e supostas irregularidades, nas palavras dele, entre as principais, denúncia de nepotismo, contrato milionário com a empresa tendo sua irmã como proprietária e gastos milionários com diárias. Depois que ele fez essa ponderação, ele pergunta qual é a sua proposta para coibir fatos de corrupção em seu próximo governo. Meu amigo Alan, acho que você está equivocado com sua pergunta. Meu amigo Alan até esteve comigo no gabinete a semana passada, pedindo lá uma barraca no mercado para o sogro dele. A gente fica triste, porque isso aí que é ilegalidade. Mas eu digo para ele que se ele acessar a rede, a internet, ele vai ver que na gestão passada, o governo passado, tem mais de 20 processos, por conta de irregularidades. E se ele acessar meu nome, eu até passo para ele meu CPF, ele pode olhar lá que na minha gestão pode ter denúncias, para tentar destruir o nosso governo. Mas asseguro para você que não tem nenhuma ação, não tem nenhum processo contra o meu governo,
está aberta aí, meu amigo Allen, certo? Não existe nenhuma conduta imoral. Sim, tivemos algumas denúncias de nepotismo, sim, de servidores que trabalharam muitos anos lá na prefeitura, que na gestão passada não era nepotismo. Agora que eu assumi era nepotismo, a gente demitiu esses servidores, coitados, às vezes pais de família que ganhavam um salário mínimo, né, mas tinha um outro irmão que trabalhava, certo? Que às vezes ele nem sabia que era irmão, por ser moradores, e graças a Deus foi resolvido, mas não existe esses altos salários na prefeitura. E sim, é claro, o bom servidor, o bom funcionário, o qualificado, ele tem um salário diferenciado pelo serviço que presta, mas a população salinense pode ter certeza que nós, desde o primeiro dia do nosso governo, nós zelamos pela moralidade e pela legalidade. Prefeito, na segurança pública, você tem algum projeto para um eventual segundo mandato? Na segurança pública. Hoje eu falo com orgulho, Alex, não tem uma cidade do porte Salinas ou menor do que Salinas que oferece à população a segurança pública que Salinas oferece. E não tem, eu falo para meus colegas prefeitos, não tem outro mecanismo para fazer segurança pública a não ser através dos trabalhos sociais. E hoje a gente faz os trabalhos sociais que está dando um retorno tamanho. Os jovens salinenses hoje não convivem com violência. Graças a Deus, os jovens, os adolescentes, as famílias salinenses hoje não convivem com violência. Então, nós temos intensificado muito esse vínculo familiar, esse trabalho voltado pelo social. Nós temos a Guarda Mirim, até admiro. Quando nós assumimos tinha 32. Hoje nós temos 90 guardas mirins. Caso triplicamos. É meu maior orgulho. Foi criado no governo Geraldo Matos e com fé em Deus, sendo reeleito, iremos chegar a 150 guardas mirins e também temos lá outros projetos sociais. Agora estamos lá de vez, erradicando o trabalho infantil através de um projeto social. Teve lá a Hope, que era antes patrocinada pelos noruegueses. Hoje a prefeitura tem uma grande contrapartida lá para manter quase 200 crianças e adolescentes. Então, nós não fabricamos hoje bandidos. Salinas não fabrica bandidos. Eu hoje tenho a preocupação, até disse há pouco, com a polícia, que hoje nós temos um policial super competente, os efetivos da Polícia Militar em Salinas super competente, mas porém está pouco estruturado, e muito pouco. Nós temos 22 policiais na cidade daquele tamanho. Então minha preocupação hoje não é com a segurança da população, é com a segurança dos nossos policiais, como disse com o comandante da Polícia do Norte de Minas, que eu fico preocupado hoje é com a Polícia Militar de Salinas, não com a população. A população vive em paz. Hoje nós temos acesso em qualquer bairro da cidade, com tranquilidade. Nós não convivemos, nós temos intensificado e falo com orgulho. Salinas hoje é modelo em termos de segurança pública. Vamos falar de esportes. Muitos diziam antes de você ser prefeito, de que você chegando na prefeitura, você seria conhecido como prefeito do esporte, já que você gosta muito do esporte e como empresário sempre patrocinou muito o esporte. Agora, no final do mandato, você se considera o prefeito do esporte ainda ou é uma área que você ficou devendo? Nós dois tivemos nossas indiferenças, Alex, mas... eu sei lembrar disso. Então, se você olhar Salinas hoje, e todo salinense é consciente, nós fizemos, tinha um campo lá, um dos melhores campos da região, mas o muro caiu, nós fizemos um outro muro. A quadra do Nova Esperança, onde praticamente era um ponto que à noite se via para droga, para sexo, hoje está lá iluminada, está lá toda coberta e acima de tudo com arquibancada. A quadra do Vila Canaã da mesma forma. Lá no cantinho nós fizemos uma quadra. Agora estamos iluminando a quadra do bairro Vila Aparecida, do bairro São José. Estamos procurando estruturar todos os espaços voltados para o esporte Salinas. Salinas hoje é uma das cidades que mais tem espaços para os jovens, para os adolescentes, as crianças praticarem esporte. Estamos agora também a quadra lá do Asa, estamos dando uma reforma nela, para as crianças terem espaço para praticar esporte. Os campeonatos Salinas, tanto de society, tanto quanto de quadra, né, de futsal, quanto de campo, é casa cheia o tempo todo. Os jovens de Salinas hoje são privilegiados na questão do esporte. É claro
que estamos agora estruturando, né? Reformamos também o ginásio esportivo e demos condições de uso. Nós estamos agora preparando a partir do ano que vem, caso sejamos eleitos, com fé em Deus, a população salinense vai nos dar esse privilégio. Os jovens salinenses podem ter a certeza que nós vamos voltar às competições a nível regional e estadual. Quero até aqui abrir um convite já para o Folha Regional, que nós possamos fazer competições que possam agregar, sim, valores, né? Valores sociais, não só comerciais, mas também sociais, para que nós possamos unificar mais aqui o Alto Rio Pardo através do esporte. Então, Kika, só para te interromper, desculpa aí eu te interromper, é porque tem uma pergunta aqui que eu gostaria que você encaixasse nessa resposta. O Vitinho, ele se identificou como Vitinho, provavelmente deve ser Vitor alguma coisa. O Vitinho de Ferreirópolis pergunta sobre uma quadra lá que você prometeu e está faltando o terreno, conseguiu comprar o terreno. O que aconteceu com a quadra de Ferreirópolis? A quadra de Ferreirópolis, quando nós buscamos a área para construção, a área existente, que era da associação, que a associação propôs passar para o município, né, para que nós pudéssemos construir essa quadra, ela estava em nome de terceiros. E aí não teve como esse terceiro repassar essa área, que nós não teríamos como construir, pegar dinheiro público e construir em área privada. Então nós ficamos sem construir essa quadra, mas meu amigo Vitinho, Ferreirópolis é minha terra natal, fizemos muito Ferreirópolis, iremos fazer bem mais caso sejamos reeleitos, e é questão de honra para mim uma quadra, não só em Ferreirópolis, como Montes Clarinhos e outras comunidades, como Nova Fátima, que também foi feito um ajeito. Que o pior de tudo, Alex, é que se os jovens, se a população observar, fizeram muito ajeito, né, no passado, na gestão passada, para poder só dar uma satisfação à população. Vai lá no cantinho, vê a qualidade do ginásio que construímos lá, vê a qualidade da obra que nós fizemos na quadrinha existente lá de Nova Fátima, lá do bairro Nova Esperança. Então nós temos que fazer obra de qualidade, não justifica pegar o dinheiro público e fazer, como se diz, obras que venham só para dar satisfação à população. Ok, são 18 horas e 48 minutos, estamos entrevistando o prefeito Kika Dias, candidato à reeleição em Salinas. Nossa, pergunta demais, prefeito, vamos ver aqui. Vamos falar sobre o mercado. A inauguração do mercado seria a menina dos seus olhos. A administração sua faz muita mídia sobre essa obra do mercado. Mas o jornal Tribuna do Norte denunciou que a obra foi inaugurada sem terminar. Qual a sua resposta? A oposição, ela fala o que quer, é claro. Quantos sonharam em fazer aquele mercado, não tiveram competência, não tiveram criatividade, não tiveram, acima de tudo, sensibilidade humana, que aquilo ali é uma questão de humanidade, as condições de trabalho que nossos amigos feirantes trabalhavam ali, e acima de tudo a população que ama o mercado. O povo salinense é apaixonado pelo mercado. E hoje, doa quem doer, mas o mercado hoje é o ponto turístico da cidade. No sábado a população vai para lá ouvir uma música, fazer feira, encontrar com os amigos. Então, se estão falando, até um elevador para os deficientes que ainda estava pendente lá, já está instalado, já está em funcionamento. Então eu digo com orgulho, e hoje o mercado mudou o centro, mudou a cara da cidade, algo que quantos e quantos prefeitos sonharam em fazer, mas não tiveram coragem de chegar para os feirantes e falar: eu preciso que você me dê licença, que eu vou precisar reformar o mercado. Mas acima de tudo, eu também, de forma bastante humana, bastante humilde, construí um mercado provisório para que eles continuassem trabalhando, tendo o pão do dia a dia, e hoje está lá, aquele mercado que é modelo do estado de Minas Gerais. Pouquíssima cidade, ou talvez a única cidade que tem um mercado modelo hoje no estado de Minas Gerais seja Salinas. 18 horas e 50 minutos, faltam 10 minutos para a gente encerrar a entrevista com o prefeito Kika. Tem muita coisa aqui que a gente não abordou, prefeito, mas tem uma que a zona rural nós não podemos deixar de falar, até porque que o sinal da Transamérica chega em 100% da zona rural de Salinas. E educação também. Educação não falamos ainda, tem alguns setores que a gente não abordou ainda, assistência social nós não falamos. Também. Mas o seguinte, vamos para a zona rural. A audiência nossa na Matrona, Ferreirópolis, pocana aqui, viu? Muita gente aqui. Vamos aqui, deixa-me só um minutinho, deixa-me pegar uma pergunta interessante aqui do Igor.
Igor e Lucinéia. Elas estão falando que o homem do campo pouco pede na prefeitura. O que eles querem são duas coisas básicas: água e estrada. E tá faltando as duas, segundo eles, principalmente a estrada que Lucinéia reclama, que é a estrada de Montes Clarinhos para Ferreirópolis. Nós temos tido um zelo muito grande. Eu fico até triste quando ouço, porque são setores, apesar de toda a crise, mas se é um setor que eu sempre cuidei, que eu sempre zelei como prefeito, chama-se Zona Rural. Nós fizemos mais de 200 mil metros, daria para ir quase em Montes Claros, o que nós colocamos de tubulação, estendendo água para as comunidades rurais, diante de tanta crise. Enquanto o cidadão está lá na zona rural produzindo, é um produzindo, enquanto ele vem para a cidade, é mais um consumindo. Então nós temos feito o possível e impossível para mantê-lo lá na zona rural. E, é claro, tem algumas estradas que tem mais dificuldade, tem mais acesso, então elas estragam mais rápido. Mas nunca se fez tanta estrada quanto fizemos na nossa gestão, nunca se perfurou tantos poços artesianos, tantas extensões de rede quanto nós fizemos. É claro que ainda temos dificuldade, mas hoje 90% da questão de água nós já resolvemos. E com fé em Deus, com a reeleição, vamos atingir 100% de água tratada à população. E também quero pedir a paciência na questão da estrada, que às vezes enquanto você chega lá no final, consertando a última, a primeira já estragou. Mas nós vamos estar voltando nos próximos dias, não só a de Montes Clarinhos, mas também a estrada de Matrona, que nós vamos fazer um trabalho de eficiência lá nos próximos dias. Prefeito, parece que essa estrada de Ferreirópolis a Montes Clarinhos é uma prioridade. Muita gente falando dessa estrada aqui. Isso, mas Montes Claros a Ferreirópolis. Não, Montes Clarinhos, né? Montes Clarinhos a Ferreirópolis, isso mesmo. Isso. Vamos falar de educação, prefeito? Que novidade você teria para um segundo mandato na educação? Educação. É meu orgulho hoje falar da educação de Salinas. Convido todos os salinenses para conhecer as escolas municipais, as creches municipais, que nós reformamos todas as escolas, todas as creches. São mais de 25, nós reformamos, ampliamos, material pedagógico, estruturamos todas e, acima de tudo, diminuir o caminho da escola para os alunos. Nós temos transporte escolar naqueles bairros mais distantes, todos. Então hoje eu falo com orgulho que as crianças hoje estão mais próximas da escola através do transporte escolar e também, e acima de tudo, que nós temos profissionais altamente qualificados. Hoje a Secretaria de Educação de Salinas é um exemplo para a nossa administração e, acima de tudo, estamos qualificando cada vez mais, ampliando as escolas. Estamos construindo mais uma creche agora. Quero construir, com fé em Deus, com a reeleição, uma creche também na Vila Aparecida, outra no São José, para dar amparo. Hoje nós temos o período integral nessas creches, os alunos chegam lá 7 horas da manhã, saem às 6 da tarde, os pais vão para o trabalho com segurança e, acima de tudo, eu fiquei até triste que eu ouvi falar aqui em CVT. Há muito tempo nós transformamos o CVT de Salinas, eu vi o ex-prefeito falando aqui de CVT. Há muito tempo nós transformamos o CVT num high-tech, né? Hoje nós temos lá mais de 500 alunos, temos vários cursos lá, né? Também a UAB, que também a gente temos diversos cursos lá. E agora, com fé em Deus, com a reeleição, eu me comprometo com todos os jovens salinenses que iremos fazer lá o campus da Unimontes. Temos um projeto pronto e vamos trabalhar em cima da execução desse projeto para darmos a esses jovens a oportunidade de fazer um curso superior em Salinas. E não só isso, a economia do nosso município se tornará outra, porque Salinas, aqui no Alto Rio Pardo, você sabe que é um dos poucos municípios que tem condições de crescimento, que tem recurso hídrico. Outras cidades não têm condições de crescimento porque não tem recurso hídrico. Então, nós, além do campus Unimontes, também temos o aeroporto, que com fé em Deus vai se tornar uma realidade. O deputado colocou, é claro que está saindo uma demanda maior agora das maiores cidades, mas o nosso projeto está bem avançado e será também concluído. E estendendo aí, que eu sei que o espaço está curto, você falou em social, né? Nós temos também um projeto, é claro, trabalha muito para a Secretaria de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Social, e o social de Salinas, como é a grande estabilidade de Salinas tem em termos de segurança, chama-se Secretaria de Desenvolvimento Social, onde está mais próximo. Hoje nós não temos um menor
Nós não temos um menor infrator. Salinas não tem um menor lá pedindo na rua. Nós não temos um adolescente taxado como menor infrator. Nós não temos um jovem taxado como um bandido. Graças a Deus, a cidade, ela tem trabalhado, a nossa gestão tem trabalhado para dar segurança à população. Não é número de policiais que dá segurança a uma sociedade, e sim os trabalhos sociais protegendo as crianças e os adolescentes. Herdamos algumas heranças malditas, como uma dívida grande, que se fala aí que deixou dinheiro em caixa. Deixou dinheiro em caixa de recursos vinculados, como hoje a prefeitura deve ter mais de 7 milhões lá em caixa de recursos vinculados. Mas não fala a dívida que deixou de calçamentos, né? Que herdamos da gestão passada, uma dívida, já pagamos mais de 4 milhões de dívida, que nós poderíamos ter avançado muito nesse período de crise. Então, quando a gente vê o quanto fizemos em 3 anos e meio, na educação, no social, obras, todos os bairros, todas as comunidades nossas têm obra da nossa gestão. Então a gente percebe o quanto Salinas evoluiu, o quanto eu me orgulho de dizer que sou o prefeito de Salinas, o prefeito que mais reajustou o salário dos servidores, que mais investiu na educação, que mais investiu no social. Só em falar que hoje nós temos 90 adolescentes lá num projeto que se chama Guarda Mirim, que existia 30, e você chega para um Guarda Mirim e pergunta o que a Guarda Mirim significa na sua vida, e ele fala, significa tudo, eu não tinha nenhuma perspectiva de vida, hoje eu tenho aqui dentro da Guarda Mirim. Então nós estamos criando agora mecanismo, e com fé em Deus sendo reeleito, iremos abrir para pelo menos mais outros 60 Guarda Mirins para chegarmos a 150. Esse é o nosso projeto. Então eu falo para você, Alex, aqui com toda a segurança, com toda a convicção, que Salinas hoje, sem soma de dúvida alguma, você pode acessar a internet, uma das poucas cidades que o PIB cresceu nos últimos anos. Então não tem uma delas que oferece a qualidade de vida que o cidadão salinense tem. Hoje eu falo com orgulho, os jovens salinenses são bem mais felizes do que qualquer outra cidade. Ok, 18 horas e 58 minutos, entrevistamos hoje o prefeito de Salinas, Quinca Dias, candidato à reeleição. Lembrando que amanhã, quinta-feira, o entrevistado será o jornalista Tiburcim, do PTN, e na sexta-feira o entrevistado será Raimundo Benoni, do PPS. Prefeito Quinca, infelizmente não temos tempo para mais perguntas. O Hernani, o pessoal aqui está perguntando, muita pergunta sobre Ferreirópolis, mercado que ia construir, uma praça no lugar e tal. Infelizmente não tem. Uma próxima oportunidade, se Deus quiser, a gente poderá fazer. Prefeito, tem 2 minutos. Daqui 2 minutos entra a Voz do Brasil. Eu gostaria de te oferecer esses 2 minutos para você fazer suas considerações finais, e o espaço fica aberto, você pediu o voto aí aos salinenses. Só dizer aos amigos salinenses que a gente administra hoje a cidade com o coração, com a paixão pelo povo, com o sentimento de fazer o melhor pela população, com aquela vontade de ver cada salinense, assim como eu que saí lá da zona rural, cada um salinense também se realizar, ter uma vida digna, ter uma vida de qualidade, poder fazer com que a cidade nossa seja a melhor cidade para se viver. Então, as obras que fizemos, o trabalho social que fizemos, nós fizemos em 3 anos. Como deram 8 anos para a gestão passada, eu também quero fazer esse apelo a vocês. Me dê 8 anos que vocês vão ver o quanto nós iremos revolucionar a nossa cidade, iremos dar continuidade a esses projetos sociais maravilhosos que estamos fazendo, iremos continuar cuidando do povo da zona rural, que hoje tem aquele mercado, hoje eles produzem e tem espaço para comercializar, e também a população hoje já está adquirindo produtos mais baratos e mais saudáveis, né, através da agricultura familiar. Então fica aqui meu abraço e meu apelo para dia 2 de outubro contar com vocês, e muito obrigado. Tá aí, termina aqui mais uma edição do Debate Transamérica, está chegando a Voz do Brasil. Boa noite a todos, muito obrigado pela audiência, peço desculpa a alguns ouvintes aqui, muitos ouvintes ficou sem as perguntas, mas amanhã estaremos de volta com o jornalista Tiburcim. Boa noite e fiquem com Deus.